Oiê, vamos falar de A Ilustre Casa de Ramírez? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai falar do romance e também eu vou ler alguns trechos, dar algumas explicações e a gente vai analisar bem juntinho para a gente poder entender um pouquinho mais sobre a obra de Eça de Queiroz, que é considerado para muitas pessoas uma grande obra, mas que também não é muito fácil de se ler, que se chama A Ilustre Casa de Ramírez. Logicamente que existem muitos alunos que ficam muito preocupados de poder entender uma obra, ou até mesmo pessoas que estão analisando o livro, que tem que entender uma obra pela primeira vez que lê ela. O que acontece é que isso não é muito verdade. Existem muitas obras que são fáceis de se digerir, então a gente consegue ler com uma vez só e entender boa parte da obra, mas tem muita coisa que passa batido. Isso é uma coisa que acontece frequentemente quando a gente vai analisar obras do Eça de Queiroz. Então, ler uma vez e entender completamente uma obra não é algo que vai acontecer com muita frequência. A gente precisa realmente, às vezes, ter uma leitura a mais, ou se não, às vezes, assistir alguma aula ou conversar com pessoas, porque, de fato, ler um livro pela primeira vez e entender tudo é praticamente impossível. Inclusive, caso você queira ver também as anotações que eu fiz a respeito desse livro e também dos artigos que eu vou citar ao longo desse vídeo, você pode conferir no link aqui embaixo do vídeo, ou se não, você pode escanear esse código QR também que tem essas informações. Eça de Queiroz nasceu em 1845 e falece em 1900. A gente vai ter ele também como um diplomata e também um escritor de alto renome do que seria praticamente considerado como se fosse o Machado de Assis de Portugal. A gente precisa levar em conta que, mesmo que ele não é reverenciado como um dos maiores escritores da história de Portugal, ele tem sim sua importância na parte do realismo. Eu acredito que, quando a gente fala de um Machado de Assis, a gente fala de um escritor não só do período literário, mas a gente fala do Machado de Assis como um dos grandes escritores da história da literatura brasileira e ponto. O Eça de Queiroz, ele é sim um grande escritor. Talvez pode ser porque seja uma visão da minha parte, mas eu acho que talvez em Portugal possa ter também uma outra perspectiva, mas o Eça de Queiroz, ele é mais ligado ao realismo do que de fato à literatura portuguesa. É diferente, por exemplo, quando a gente analisa Camões e Fernando Pessoa, que a gente não pensa primeiro no movimento literário e em vez de a gente pensar como um grande escritor. A gente tem que sim, o Fernando Pessoa e o Camões são tidos como escritores e aí depois a gente fala do período literário. O Eça de Queiroz já é o contrário, a gente analisa mais o período literário e depois a sua escrita. Falar de abandono, dessas classes sociais, dessa hipocrisia social tão presente no realismo é algo que ele já tem de nascença e ele já está vacinado com isso. Então ele fala de análise e de experiência própria. Como é viver tudo isso? Bom, tudo bem, a gente tem essa família problemática do Eça de Queiroz, e inclusive a gente também entende que ele foi até mesmo um filho bastardo, que ele foi batizado muito tempo depois. Mas existe uma coisa muito curiosa que é a escrita do seu nome. Eça de Queiroz é possível a gente encontrar com a letra S e com a letra Z. O que acontece é que Portugal realmente tem uma lista de nomes e que seguem um acordo ortográfico. Ou seja, se você quiser ir até Portugal e nomear o seu filho com um nome inventado, você não pode fazer isso. Existe uma lista pré-determinada de nomes que você pode sim dar ao seu filho ou sua filha. Inclusive o nome Eça de Queiroz, ele tem como registro de nascimento o Queiroz com Z e depois, por conta do acordo ortográfico, é modificado para S. Mas tem uma diferença também. O Queiroz com Z não possui acento. O Queiroz com a letra S, a gente vai ter sim um acento na letra O. Então, você tem essas duas grafias sendo corretas, mas você também precisa prestar atenção nessa acentuação. A obra A Ilustre Casa de Ramírez vai ser publicada em 1900, que é inclusive também o ano de morte de Eça de Queiroz. O que vai acontecer é que não é uma obra póstuma. Isso significa porque isso tem um grande valor. A gente tem que o Eça de Queiroz, ele lê e também reescreve muitas das coisas que tem ao longo de sua obra. Isso é uma coisa muito comum de muitos escritores, de não ter apenas uma forma de se escrever, mas também de ir vendo o que ele pode ir melhorando. Então Eça de Queiroz, ele tinha essa reescrita, inclusive uma das coisas que mais vai chamar atenção ao longo de toda a obra de A Ilustre Casa de Ramírez é a reescrita, colocando-se também indícios e também sobre a história que a gente vai ter da África dentro de sua obra como um tópico que se conversa e também que a gente vai ter até o final da história como uma parte importante da narrativa. Então a gente vai ter que essa obra é sim analisada e reescrita por Eça de Queiroz. Ele não vai chegar, inclusive, a publicar, mas existem outras obras que são póstumas, mas essas obras não necessariamente elas foram publicadas
porque era a versão final. A gente vai ter que outras obras póstumas, elas não foram revistas, ou talvez não se tenha certeza que se foi revista por essa de Queiroz, mas essa obra ela encaixa exatamente no ano que a gente vai ter a morte do Essa de Queiroz e que inclusive já vai se ter um certo apreço ao naturalismo, ou seja, o período literário que a gente vai ter que o lugar ele influencia a atitude dos seres humanos. Então a gente vai ter esse período histórico que a gente vai falar do realismo e do naturalismo também. O realismo e o naturalismo têm como grande visão uma análise crítica social da sociedade. Então a gente vai ter que tenta-se fazer teorias e também formas de funcionamento de como a sociedade ela funciona e se categoriza. Não é à toa que a gente vai ter também outras formas de influências geográficas, como por exemplo a gente vai ter o neocolonialismo e também o ultimato em inglês, que vão ser períodos que vão ser importantes para a gente poder analisar o que está acontecendo com Portugal. Vamos ter também uma outra obra que vai falar um pouco do passado de Portugal. Mas a gente precisa entender que essa história vai ter duas partes narrativas. Então, o período que se escreve a obra está se falando sobre essa virada para o século XX, então, do período literário do naturalismo e do realismo, mas a obra também tem dentro de si um período um pouco mais distante do passado. Então, assim como eu falei, esse livro vai falar sobre duas histórias principais. A primeira delas é a história que a gente vai ter sobre a Torre de Dom Ramires, então, de que a gente vai ter dessa torre, dessa família que antecede até mesmo a criação de Portugal, falando dessa formação dessa família que é a última família nobre que temos no Reino de Portugal e, inclusive, da história de Gonçalo, que é o último filho que vai ter dessa linhagem, dessa família, que vai se datar para poder escrever uma obra retratando sobre a importância dessa torre que ele vive hoje em dia. Dentro disso, a gente vai ter algumas características importantes para a gente poder perceber. Eu acho que a mais importante delas que a gente precisa analisar quando a gente fala da Ilustre Casa de Ramires é o que a gente vai ter dessa narrativa histórica. A narrativa histórica do que a gente vai ter, apesar de ele estar contando sobre a história da Torre de Dom Ramires, é que a gente tem que essa história é uma contra-história. Durante o período que a gente vai ter do romantismo, que era muito comum esse apreço por se falar da história, resgatar fatos históricos, não necessariamente é o que aconteceu da história. Então a gente vai ter que sim, nós temos um retorno ao passado de se falar dessa história de Portugal, mas nem sempre a gente vai ter que o que aconteceu ali na história é realmente o que aconteceu. Sim, a história do que a gente tem da Torre de Dom Ramires e a Ilustre Casa de Ramires é baseada em uma casa que realmente existe em Portugal. Inclusive, ela estava até à venda por quase 1 milhão de euros. Mas a gente precisa lembrar que não é exatamente o que aconteceu. Então a gente tem que vamos analisar o processo criativo e o processo histórico de se escrever sobre essa família, mas também que essa narrativa histórica é importante para a gente poder analisar o passado de Portugal e o presente de Portugal também. Um outro elemento importante que a gente vai ter também são as relações sociais. Então, mais uma vez, por conta do realismo, por conta do naturalismo, é muito comum que a gente tenha, sim, essas análises de como que a gente se comporta em sociedade, de como temos os valores também da igreja, do casamento, da família e toda essa história que temos de o que a gente se representa. Então, mais do que nunca, a gente tem aquela coisa de que é montar um legado, é o que a gente tem falando dos antepassados, é pensar que o passado é glorioso e por isso nós somos gloriosos também. Então, muitas das vezes a gente vai ter essas relações que vão sendo colocadas em situações irônicas que a gente precisa de uma certa análise também da ironia. Então, assim como eu falei, a ironia também é um outro aspecto muito importante. O problema é o seguinte, essa obra já tem uma maturidade intelectual literária muito forte do Essa de Queiroz. O que a gente fala de maturidade narrativa é quando a gente analisa desde sua primeira obra até a última obra. Então, quando a gente vai para as primeiras obras do Essa de Queiroz, é muito mais fácil a gente perceber o que tem de ironia. Então, a ironia é uma coisa que acontece que você não esperava que fosse acontecer. Como, por exemplo, a gente tem a história do Gonçalo, que o próprio nome dele significa uma pessoa que não foge de uma batalha. Só que ele é uma pessoa covarde. Então a gente vai ter algumas coisas relacionadas com ironia que elas são fáceis de analisar e outras que a gente precisa de mais análise, mais tempo e releituras para poder identificar. Então, se você não identificou algumas partes de ironia, é porque muito provavelmente você precisa reler e que você
não identificaria tão facilmente. Então, ironia não é uma coisa que a gente pega tão rápido. Tanto é que tem muitas das vezes que a gente tem dificuldade até mesmo de entender se uma frase é piada ou não é. Porque a gente está tentando levar-se pelo lado da ironia, e ironia não é uma coisa que fica tão estampada que tem um filtro falando estou usando de ironia. Então não é fácil de identificar em uma obra literária também. A obra é dividida em 12 capítulos. Nós vamos ter que também, ao longo de toda essa escrita, a gente vai ter que a obra que ele vai escrever vão ter 4 capítulos, mas a gente vai ter alguns capítulos que tem muito, mas muito mais informação do que outros capítulos. Então a gente vai perceber que talvez, que também por é praticamente impossível que isso não aconteça, os capítulos mais longos estão acontecendo partes muito mais importantes que a gente precisa prestar atenção. Então, se o capítulo ele é mais curto, muito provavelmente é alguma coisa que você consegue pegar rapidamente de informação. Só que tem uns capítulos que vão ter muita informação. Então, talvez, se você ficar pensando que se eu já passei de outro capítulo, é que talvez eu tenho muita coisa pra falar, então peço perdão. O capítulo 1 começa com Gonçalo ainda na sua torre, olhando pro jardim e escrevendo a sua novela histórica. A gente vai ter que, no passado de Ramírez, enquanto ele ainda estava na universidade, ele vai ter com seus outros colegas de Coimbra um desejo de se resgatar essa memória do passado glorioso de Portugal. É muito comum que a gente tenha essa coisa de falar do passado como um lugar idílico, como um lugar que ele é muito bom, que nada de ruim acontecia e que a gente deveria trazer ele para o presente. Essa coisa da saudade, essa coisa do passado que nunca existe, é muito comum para poder se falar de uma forma que hoje em dia é muito ruim e no passado que era bom. A gente vai ver que com a narração e com a narrativa, que também vai ser escrita pelo Gonçalo, não é exatamente bem assim. Então já começa essa coisa da ironia da gente pensar, será que o passado era tão bom assim mesmo para a gente poder querer que ele retorne? Vamos ter também que ele vai escrever ao longo do que ele está na sua faculdade alguns poemetos e algumas escritas a respeito de sua família e também do passado glorioso de Portugal. É engraçado porque os amigos elogiam ele por essa iniciativa de falar do sentimento português, só que ele acabou de receber uma nota muito ruim na universidade, ou seja, ele não estava conseguindo nem cumprir com suas funções escolares. Imagina de querer ser o novo Dom Fernandes ou um novo historiador de Portugal. A gente vai ter que, nessa escrita que ele vai escrevendo, e também no que ele já tá chegando perto dos seus 30 anos, ele vai falar com, inclusive, o Castanheiro, que é o amigo que ele tinha da faculdade, que ele tem o desejo de escrever uma nova obra, que são os Anais de História de Portugal. Sim, eu vou ter que falar as palavras anais, peço perdão. Então a gente vai ter que ele vai convidar o Gonçalo, lembrando que ele tinha essa obra que foi escrita na universidade, e pediu para que ele escrevesse também uma obra. No que a gente vai ter, o Gonçalo ele não tem muita criatividade e ele fala que ele vai escrever sobre a história da torre e também do seu avô que tinha em Portugal. O Castanheiro acha a história muito sensacional, porque seria justamente a última pessoa da linhagem sanguínea e escrevendo da torre, falando da própria história da torre. E é muito curioso porque a gente tem o nome do romance com uma ilustre casa de Ramírez, só que a gente pode pegar a palavra casa como duas formas, que pode ser ou da família, ou pode ser também da sua moradia. E que, inclusive, o Gonçalo vai dar o nome da sua obra que ele vai escrever como A Torre de Ramírez. Então ele vai escrever, ele escreve pelo menos umas 3 páginas, porque é meio difícil. Ele precisa achar sinônimo, ele precisa ver também os documentos, ele precisa lembrar dos poemas, ele vai pegar referência com também os outros escritores históricos, como ele fala muitas vezes do Walter Scott, para ele poder ter referência para o que ele pode escrever. Então, se antes ele tinha um poeminha, ele vai agora transformar em prosa para ser uma coisa mais grandiosa. Então ele vai escrevendo, inclusive muitas vezes ele vai ser interrompido. Por quê? É uma forma também de se criticar a escrita. No que a gente está percebendo, o Gonçalo está muito preocupado em se falar a história e não se colocar nenhum tipo de estética. E aí a gente pode perceber quais são os limites da história. A história precisa ser apenas o fato por si só, ela tem que trazer um contexto histórico, porque é praticamente meio infantil se pensar que um fato histórico aconteceu de forma isolada. Ou seja, aquela torre de Dom Ramírez simplesmente apareceu e agora a gente vai ter história. É uma coisa meio inocente de se pensar que aquela parte histórica acontece mais e não se precisa de contexto nenhum. Bom, vamos ter que essa escrita, ele interrompe várias vezes, porque o processo é demorado, o processo é longo e ele não está acostumado, então ele vai aproveitando toda a situação, e daí
a gente vai ter que, nesse meio termo, a gente vai conhecer também outras pessoas que moram nessa torre, que vai ser o Bento, que é um senhor que trabalha nessa torre, que para também a família do Ramírez, e também a Rosa, que é a cozinheira que também trabalha nessa casa. A gente vai ter também que nisso vão chamar o Gonçalo para ele poder ir jantar. Ele fica meio que resmungando porque ele queria continuar escrevendo. E aí ele lembra até inclusive do antigo caseiro que estava naquela casa, que ele teve que mandar embora, que era o Manuel Relho, que era o ex-caseiro da família, que ele tinha muitos problemas com bebida e aí ele teve que mandar embora. Vamos perceber que ao longo de toda essa obra, uma das grandes coisas que a gente tem, que é muito comum do próprio Eça de Queiroz, é trazer uma tese e tentar comprovar ela. A gente pode perceber que muitas das vezes, quando a gente vai tendo um dos poemas que o próprio Ramírez lembra, é de que a gente tem o do Velha Casa de Ramírez, Honra e Flor de Portugal. Ou seja, a gente vai tentar entender como que essa família ela tem ligações com a origem e a formação de Portugal. Então a gente vai ver se esse homem fraco, esse homem que veio de uma família grandiosa, se ele tem força suficiente para poder honrar esse nome. Então, só para a gente poder ver como é que começa essa obra, a gente vai ler o parágrafo inicial que a gente tem do capítulo número 1 sobre a história de A Ilustre Casa de Ramírez. Desde as 4 horas da tarde, no calor e silêncio do domingo de junho, o fidalgo da torre, em chinelos, com uma quinzena de linho envergada sobre a camisa de chita cor-de-rosa, trabalhava. Gonçalo Mendes Ramírez, que naquela sua velha aldeia de Santa Irineia e na vila vizinha e a asseada e vistosa Vila Clara, e mesmo na cidade em Oliveira, todos conheciam pelo fidalgo da torre. Trabalhava numa novela histórica, A Torre de Dom Ramírez, destinada ao primeiro número dos Anais de Literatura e de História, revista nova, fundada por José Lúcio Castanheiro, seu antigo camarada de Coimbra, nos tempos de cenáculo patriótico em Casa das Severinas. Apesar de eu querer ler aqui primeiro só o parágrafo inicial, a gente vai ter que as próximas páginas vão fazer uma descrição muito longa e muito bem detalhada sobre a torre. A gente precisa entender que quando a gente fala de um romance, ou quando a gente fala de uma novela muito longa, por exemplo, só nessa versão que eu tenho da Ilustre Casa de Ramírez, ela tem 497 páginas. Então o que acontece? A intenção de se escrever uma obra que ela tem uma descrição muito longa é para poder fazer com que você se sinta incluído na história. O Eça de Queiroz, ele tem uma tendência de fazer com que você seja atiçado por todos os sentidos. É muito comum que a gente tenha que os escritores sempre façam o quê? Que eles te dão uma explicação visual. O Eça de Queiroz, ele não se limita a isso. Ele vai também fazer com que você tenha descrições de som, de paladar, de tato e também de olfato. Então a gente vai ter todos os sentidos sendo colocados para que você possa sim ter uma ampla análise e também uma descrição. Então, fique sempre atento para o que ele está querendo colocar para você. Se ele está falando que ele está andando para um lugar e ele começa a fazer a descrição desse lugar, é porque é para você ter mais calma, que realmente é para poder mostrar um sentimento de calma. Se você está tendo descrições que estão falando sobre ter muito barulho e também sobre uma visão que você vai ter muito mais sanguinária, é que porque está falando de um momento tenso. Então sempre perceba que essas descrições longas não é para poder encher página, é para poder também causar para que você tenha uma familiaridade e inclusive para você poder também entender qual que é o ambiente. Será que era para ter calma? Será que não era para ter calma? No capítulo 2 a gente vai ter então que já que ele recebeu esse convite para poder escrever nos anais da história, ele vai ter então que ele estava desde as 5 da tarde estirado no sofá. Tudo bem que o nome é divã, mas é só você ficar pensando que uma pessoa tem alguma coisa para fazer e, em vez de fazer, tá justamente prolongando para poder não fazer essa coisa. A gente precisa entender que, mesmo que ele esteja escrevendo essa história, não foi oferecido a ele nenhuma parte de dinheiro, porque muitas pessoas já sabiam que ele era, sim, de família nobre. Mas o que vai acontecer é que não é que o dinheiro vai fazer uma grande mudança na vida do Ramírez. A gente tem que ele tá como um homem de meia idade, que o pai dele acabou de falecer e que, inclusive, ele não tem nenhum pretendente para poder conseguir casar e ter uma estabilidade social e financeira. Vamos ter, então, que, nesse meio de tarde, vai aparecer o Titó que vai convidar ele para poder ir jantar. Ele fica reclamando que ele tá com dor no corpo, que tá com dor nos órgãos, e aí ele vai pegar um sal de frutas, que foi inclusive de um médico que deu para ele, e o Bento traz para ele.
A gente vai ter que, inclusive, vai ser colocado algumas menções do pergaminho que recebeu da família, que inclusive era também da África, e vamos ter também sobre até a datação, que é de 1500. Então a gente vai ter que, muito frequentemente, muitas das coisas que aconteceu com a história de Portugal, a família de Ramírez também participava. E aí a gente vai ter um comentário que, inclusive, de todas as coisas que aconteciam dentro da história de Portugal, os Ramírez estavam lá e que eles eram partes fundamentais. Eu acho que a gente precisa também perceber que nem sempre porque a gente tem uma pessoa participando lá é que ela é importante. A gente tem muito essa questão de, porque eu tenho muito tempo, eu tenho muita experiência. Mas o fato de você ter muito tempo, muita experiência, não significa que é alguma coisa positiva. Então, a gente tem que frequentemente ser falado, essa família é muito antiga, essa família é muito antiga, essa família é muito antiga. Tá, essa família tá vivendo muito tempo, é isso que você tá querendo dizer pra mim. Então, a gente vai ter que eles vão ir jantar. Inclusive, antes mesmo dele ir jantar, a Rosa, que é a cozinheira, estava falando que a criança de uma das partes da família ali perto estava doente. O Gonçalo, apesar de ser um bananão, ele é uma pessoa que tem um coração muito puro. Então a gente vai ter que, por ele ter esse coração muito puro, ele quer ajudar as pessoas e ele vai e ele vai e manda comida para poder ser levado para essa família e inclusive dinheiro, falando que ele queria ir visitar depois para poder ver. Então a gente percebe que muitas das vezes o Gonçalo, contrariando visões políticas do que a gente tem de eu vou ir ajudando nos períodos que eu preciso, ele ajuda de bom grado porque ele entende que isso tem que ser feito de forma, se você tem, você ajuda. Não porque você vai receber algo em retorno. Ele vai até a casa então do João Gouveia e eles começam a falar então sobre o governador civil. O que vai rolar é que o Gonçalo, ele é uma pessoa que ele preza pela verdade e ele preza pela autenticidade. Então, ele fala que ele não gosta, e o João Gouveia tenta falar que tem outros pontos. E aí quase que começa uma briga até que o Titó vai e interrompe essa briga falando que não precisava ser daquele jeito, que os dois poderiam ter opiniões diferentes, mas não precisariam brigar. O Gonçalo, ele aceita, ele pede desculpa, então nada melhor do que uma pessoa ou um amigo para poder falar que você tem que baixar um pouquinho a bola. A gente vai ter também um outro traço do Gonçalo, que é muitas vezes ele fica falando sobre a parte do pai dele, que toda vez ele refere-se como papá, que também ele vai falar da Gracinha, que ele ficou olhando pra Gracinha, que ele fala que ela é a última chance que tem da família Ramírez continuar vivendo e que ele não poderia casar mais. O que acontece é que existem sim alguns traços de um romance de formação. O romance de formação é um tipo de narrativa que a gente tem que muito frequentemente tenta levar as pessoas que são jovens adultas a poder fazer uma explicação de como que a gente vai ter desafios na vida e como se pode aprender. Então são geralmente romances que são avaliados valores éticos e valores morais sobre situações para poder fazer com que a gente tenha esse salto da fase adolescente para a fase adulta. E muitas das vezes a gente vai ver que o Gonçalo ele tem algumas preocupações que são meio bobas, do tipo, ele fica preocupado que ele vai pro espelho e ele olha para algumas entradas e ele vê que ele tá ficando calvo, porque ele tava muito novo. Ou seja, você aí que tá preocupado que você tá ficando calvo, isso daí é uma praga que Deus lançou na gente, mas desde antes mesmo da expulsão de Adão e Eva do paraíso. A gente não tem essa coisa como atual. Isso aqui a gente tem até mesmo quando essa de Queiroz escreveu em 1900. Então imagine você agora em 2024 que você está vendo esse vídeo. Essa coisa da calvície é uma praga que Deus colocou na gente e ele abandonou a gente aqui nesse mundo. A gente vai ter também a narrativa da Gracinha, que é inclusive a irmã do próprio Gonçalo, que ela é casada com uma outra pessoa, que é o Barrolo, mas a gente vai ter que ela também já tinha assim, uma certa gracinha com. Até um trocadilho com o nome, que ela se agraciava com o André Cavaleiro, que era uma pessoa a quem o Gonçalo não gostava. Não só pelo período que a gente vai ter da universidade, mas ele sempre tem um certo problema social de que ele se humilha, que ele sempre tem pessoas que vão e humilham ele, fazem esses comentários e ele serve sempre para poder ser um certo capacho. A gente vai ter que ele não gostava porque o André Cavaleiro se aproveitou de toda a situação e deixou ela sozinha. Então, mesmo depois de casado, o André Cavaleiro ainda trocava algumas mensagens e queria saber. Então, o Gonçalo não gostava, ele pedia inclusive para os amigos não falarem mais com o André Cavaleiro, ainda que eles gostassem do André Cavaleiro. Porque o André Cavaleiro era uma pessoa simpática, eles gostavam. Mesmo que ele fizesse coisas que não eram aceitáveis socialmente, o fato da simpatia e ser simpático ajuda muito. É só você pensar quantas pessoas que você conhece que são simpáticas e fazem coisas inadmissíveis, mas você aceita por elas serem simpáticas. Então, inclusive, a gente vai ter que, depois desse jantar que o Gonçalo participou,
ele se sente mal, ele vai tentar dormir, ele inclusive continua sonhando sobre a própria família, porque ele tá naquela coisa de pensando na narrativa histórica, colocando o que tem na atualidade, lembra do André Cavaleiro, no que ele acorda, toma o sol de frutas, ele se sente até melhor, e aí ele vai escrever inclusive o que se tem o chamado da novela histórica das pessoas que são fiéis à casa de Ramírez para ir à batalha. Então ele se sente um pouquinho melhor e escreve um pouquinho mais esse trecho que ele tem na sua narrativa histórica. No capítulo 3 a gente vai ter a continuação do que a gente vai ter do Gonçalo escrevendo a sua narrativa histórica, falando da construção da Torre de Santa Irineia, que é a casa que ele vai morar. Muito se tem do que tem da inspiração da casa que realmente existe, mas aparentemente o que a gente tem de mais importante mesmo dessa torre é o local que ele faz a livraria, que é da sua escrita. Então muitas vezes ele fica naquele divã, ele fica escrevendo, ele fica lendo. Então vai se falar sobre o seu avô, do Tructecindo. Tructecindo é um nome meio estranho mesmo, que ele vai falar que também existe uma coisa meio esquisita, porque não só o Gonçalo é ridicularizado, mesmo sendo um fidalgo, mas que ele vai ter que o próprio Tructecindo é um cara velho gordo, que ele acha que ele é muito mais do que a própria família poderia dar a ele de certo valor. Lembrando que a palavra fidalgo, apesar de muitas vezes aqui na obra ser aparecido com letra maiúscula, é porque está se referindo especificamente ao Gonçalo. Mas fidalgo vem de uma abreviação de filho de algo, ou seja, é uma pessoa que vem de família nobre. Então a gente vai ter que nessa escrita é interrompida porque ele vai ter também, inclusive, a visita de uma pessoa que era o Casco. Então a gente vai ter que o Manuel Pereira, ele tinha feito uma certa oferta para poder comprar uma das propriedades que tinha do Gonçalo, porque o Gonçalo ele só tinha apenas isso, que era propriedades para poder vender e continuar trabalhando. Então ele não tinha mais outra fonte de renda, porque ele não trabalhava, ele era um fidalgo, então ele nunca teve que trabalhar. Só que chegando perto dos 30 anos, esse dinheiro estava justamente indo embora, então ele tinha que vender as propriedades para poder ter um certo dinheiro. Nisso a gente vai ter que o próprio José Casco, ele vai visitar para poder ver aquela terra, fala que a terra é muito boa, e ele fala que justamente ele poderia até pagar 200 contos a mais, ou seja, totalizando de 1.100.000, é até mesmo meio que poético, porque justamente no vídeo que a gente tem falando sobre a venda da casa, é mais ou menos esse perto do valor do que está sendo vendida a casa também em euros. Então a gente vai ter que ele vai falar que a casa valeria muito mais, que ele gostava, e que inclusive ele deixaria a parte do que a gente tem da horta para poder ser um pouquinho pro Gonçalo, porque a gente precisa lembrar que mesmo que eles estão comprando, existe aquela coisa da camaradagem de se conhecerem. Então o Fidalgo, ele era conhecido por muitas partes de outras cidades também, então falar que ele não podia ter mais acesso nenhum, sendo que pertencia à própria casa do nome dele, seria algo socialmente não aceito. O que a gente vai ter é que o Gonçalo fica muito feliz com essa venda, e ele vai inclusive acender um charuto. Obviamente que do que ele acendeu o charuto, depois ele foi estudar um pouco mais para poder escrever da família, ele foi ler o Walter Scott, ele ficou tão revoltado que ele jogou o livro na parede. O que acontece é que é meio frustrante do que a gente tem da narrativa histórica. Por quê? Porque não é uma coisa simples, tem que se ler muito, tem que se justamente se limitar para as partes poéticas. Porque uma parte da ficção é justamente escrever com uma intenção do que você tem liberdade para poder escrever, só que o problema é o seguinte: a ficção, ela precisa fazer sentido. A realidade não precisa. Então, se escrever uma narrativa histórica pode ser muito frustrante, porque você não tem que fazer o que faria sentido. Porque você coloca mais contexto histórico, você escreve o que aconteceu, mas como você escreve o que aconteceu, você dá explicação, você dá voz, você fala que no período era compreensível, é muito difícil de realmente descrever esses tipos de documentos. No que a gente tem isso, ele vai encontrar com uma outra pessoa que é dita como praticamente como um mendigo, que a gente vai ter que é o Feitosa. Então ele tá mal vestido, inclusive se conversa um pouco com ele para poder saber de onde que ele vai mendigando dinheiro, e obviamente o Gonçalo, com seu grande coração, deu o cavalo para ele para que ele conseguisse andar e fosse até a sua própria casa. Então a gente vai ver a cena também que inclusive ele encontrar a Dona Ana e o Sanches Lucena, que inclusive vem essa cena que é o Fidalgo no chão, andando com suas luvas, inclusive todas sujas, enquanto o mendigo estava andando no seu cavalo. A gente vai ter que o Gonçalo, ele ajuda, e o problema é que sempre que ele vai fazer essas ajudas, ele é visto. Então sempre que você tem aquele momento de vergonha, que você não quer que ninguém vê, é os momentos que aparece alguém para poder te ver. E é isso que corrói a alma do Gonçalo, que toda vez que ele se rebaixa, tentando pensar, eu sou um fidalgo, eu sou nobre,
Aí quando ele pensa, tá, mas eu vou ajudar, que é descer um nível, sempre tem alguém pra ver e para poder dar risada sobre a situação. Aí a gente vai ter que ele vai conversar com a dona Ana e o Sanches Lucena, só que a gente tem um grande problema. O Sanches Lucena é um cara velho que não bate muito bem mais a cabeça. A dona Ana é uma pessoa muito nova, mas que ela só tem beleza, ela não tem mais nada. Então, do que ele tem que ficar conversando com os dois é absurdamente de superficialidades. Então ele não gosta disso. Então esse é o problema. O Gonçalo, ele vem de uma família importante, mas ele não é simpático de forma nenhuma. Ele não aguenta ficar conversando com pessoas que têm o mínimo para se oferecer. E esse que é um problema, porque a gente ficar pensando que a gente tem que ficar conversando a toda hora de assuntos importantes e assuntos profundos, não é o que faz a gente viver em sociedade. A gente às vezes também quer conversar sobre alguma coisa superficial, tipo como o clima tá hoje, ou quem que tá no topo da lista do Campeonato Brasileiro. Então, inclusive isso, depois, por conta da friagem, o Sanches Lucena precisa se retirar e a dona Ana leva ele para que justamente ele não se passe mal. O Sanches Lucena, frequentemente, ele tá muito doente, então por isso que eles até pensaram na saúde na frente. E aí, no que aparece também depois, o filho do Solha aparece com a égua para poder devolver o cavalo para o próprio Gonçalo. Nisso, a gente vai ter que depois ele avista de longe um homem que ele pensa reconhecer, mas que depois não aparece. Depois ele sai fugindo e ele não consegue reconhecer para saber quem realmente era que estava bisbilhotando ele por ali. Uma parte engraçada é que, inclusive, o menino que levou de volta para ele perguntou sobre o Titó, e o Titó falou que ele estava dando uma festa e não convidou o Gonçalo. E aí o Gonçalo falou que era para justamente contar pro Titó que estava tendo uma festa com várias mulheres, com várias comidas, para poder fazer uma mentira que causasse inveja nesse amigo que não convidou ele para ter uma festança. Então a gente vai perceber que o Gonçalo muitas vezes vai tentar mentir para poder se colocar um pouquinho acima, como uma pessoa de grandes dotes e que por algum motivo ele precisa mentir. Inclusive essa parte da mentira, ou essa parte da história como ela realmente aconteceu, a gente tem inclusive no artigo A Desconstrução do Romance Histórico em A Ilustre Casa de Ramírez, por Maria de Fátima Marinho, que é o problema que a gente tem não só do Gonçalo como personagem, mas o processo de escrita também dessa sua narrativa. Porque é uma parte muito ingênua do que se tem quando a gente fala da história, de se resgatar a história, porque pensar nela por si só parece que é uma coisa muito heróica, é uma coisa muito brava que precisa ser feita. Percebe que o Gonçalo ele fica entediado, ele escreve e ele achava que ia ter mais coisa para ele poder escrever. E muitas das vezes a gente tem que o passado histórico ele não é tão bonito, assim como a gente tem dessas mentiras do Gonçalo, que é a vida dele não tem nada demais, ele só carrega um sobrenome. Ele por si só, ele não faz mais nada. Então se a gente for perceber, a família dele tem um passado glorioso porque teve ações que eles fizeram que estavam ligados com a história de Portugal e por essa relação calhou que os dois andam junto a junto. Mas o próprio Gonçalo não fez nada. Ele é um homem de 30 anos que não faz mais nada da vida. Ele só pegou agora essa novela histórica para poder escrever porque ele não tem mais o que fazer. Porque, inclusive, depois ele vai ficar pensando: ah, eu posso usar isso para poder ganhar fama, e por eu ganhar fama, eu posso entrar na política, e por eu entrar na política, aí eu posso casar e ter uma estabilidade social financeira. No capítulo 4, então, a gente vai ter, acho que um dos capítulos mais emblemáticos que a gente tem das relações sociais que a gente tem da obra. O Gonçalo ele vai visitar a casa dos Cunhais, que é onde o Barrolo e, inclusive, a sua irmã Gracinha moram. Então a gente vai ter que, geralmente, alguns lugares são muito importantes nessa obra, que vai ser a Torre do Gonçalo, essa casa dos Cunhais e também o que a gente vai ter a casa em Oliveira, que é mais ou menos como se fosse uma casa de verão, mais ou menos que a gente pode assim dizer, que as pessoas se encontram por lá como se fosse um clube. A gente vai ter que eles vão, inclusive, conversar uns com os outros, eles vão fazer, descer alguns comentários sobre o André Cavaleiro, que tá passando ali por cavalo, e o Gonçalo não gosta nem um pouco, e a gente vai ter esse grande problema. O Barrolo é uma pessoa naturalmente que gosta de muitas pessoas. Apesar dele ser honesto com o que ele acha dos comentários, ele não é que nem um Gonçalo, que ele faz o comentário e é pra ofender. Então existe uma coisa que é a limitação de você ser tolerável em sociedade. Existe um grande mal-entendido de você ser honesto e de você ser muito duro. Você pode sim ser honesto com as pessoas, mas existem limites sociais. As pessoas não gostam que toda vez você fique falando alguma coisa sem você pensar em como que a pessoa pode se sentir. Então o Gonçalo, ele fala mal das pessoas, ele xinga, ele inclusive nem pensa que ou que você pode falar de uma pessoa pode ofender a própria pessoa. Então às vezes você fazer um comentário sobre uma terceira pessoa pode te atingir também. E o Gonçalo não pensa sobre isso. Ele pensa mais em ficar falando, 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 do que analisar o que ele está falando.
Então nessa conversa, a gente vai ter que ele encontra inclusive a sua prima Maria Mendonça e vai perguntar da família dele, de como que tá. E o grande problema também é que o romantismo acostuma muita gente a problemas irrelevantes e superficiais. Então, se a gente tinha nas obras clássicas, como a gente tinha no classicismo, no humanismo, sobre questionamentos da vida humana, sobre o que a gente define o que é o amor, o que é justiça, o que é ética, nesse a gente vai ter que no romantismo a gente se acostuma a essas vidas de, por exemplo, o Gonçalo que tá com dor de barriga porque comeu muito, ou se não porque ele tem picuinha e birra com uma pessoa específica. É uma coisa de uma trivialidade que enche muito o saco, sabe? Tipo assim, é uma coisa que você fica pensando, meu Deus, a vida dessa pessoa é ficar arranjando briga e comer demais e ficar reclamando que tá com muita dor de barriga. Então, no meio dessa conversa, a gente vai ter, inclusive, que o Titó vai aparecer, que é aquela pessoa que fez a festa e não convidou o Gonçalo. E aí, inclusive, o próprio Gonçalo vai falar dessa festa que ele também inventou, falando de que como ele perdeu essa festa e tudo mais. Nisso, eles vão perguntar da festa que o Titó estava participando, que é a festa da Dona Casemira. Só que aí, o Gonçalo não vai desperdiçar a chance de também traçar algumas ofensas. O Barrolo fica naquela meio termo pra tentar defender as pessoas. Sabe aquele seu amigo que ele sempre fica tentando fazer com que os dois lados não fiquem brigando? Então, o Barrolo é mais ou menos isso. A gente vai ter, então, nessa conversa toda, que depois vai ter uma certa conversa entre eles e o Padre Soeiro também, que o Padre Soeiro é uma figura importante, inclusive o administrador está também nessa festa, que eles vão falar sobre Portugal e sobre a África, porque o Gonçalo tem vontade de ir para a África, mas as pessoas não conseguem entender por que ele quer tanto ir para lá. A gente depois, mais pra frente, vai entender o porquê que ele quer tanto ir pra lá e depois se isso funciona. A gente vai ter também mais uma outra conversa com a parte do Gonçalo, que ele vai conversar, inclusive, da parte do André Cavaleiro, e pensando que tem algumas difamações com a parte dele. Então ele pensa em escrever uma carta falando alguns comentários, inclusive descendo a lenha nele, e que no final ele assina como Juvenal. O nome Juvenal vem, inclusive, de um escritor romano que tinha também a mesma intenção, que era fazer essas denúncias. Mas o nome Juvenal é meio engraçado porque é como se fosse um nome comum para você poder justamente falar de uma pessoa. Então, assim, eu entendo, o anonimato é muito importante para a gente poder fazer com que a gente proteja algumas pessoas. Mas o Gonçalo, uma pessoa com um nome tão forte, não assinar um documento que ele tá fazendo reclamações pro André Cavaleiro com o próprio nome, é meio estranho. No final, a gente vai ter que, inclusive, o Videria, que é uma pessoa que ele é como se fosse um bardo, que ele vai tocando o fado de Ramírez, vai tocando sobre um pouco a história da família de Ramírez. Inclusive, nesse meio de conversas, eles encontram as duas lousadas, que são, inclusive, algumas mulheres fofoqueiras da região que ninguém gosta que eles sejam encontrados por elas. A gente vai ter também que nesse meio termo que eles vão encontrando as lousadas, que o próprio Gonçalo vai fazer vai ajudar uma criança enquanto todo mundo tá conversando e ninguém presta atenção nele. Então é muito comum que vai ter esses pequenos atos de caridade, de benevolência do próprio Gonçalo, que, apesar de ser uma pessoa muito ruim, ele ainda tem algumas atitudes muito boas. Então é um meio termo de, é uma pessoa que fala algumas coisas desnecessárias, mas tem boas atitudes. E num período do realismo, que é muito mais importante você parecer do que você ser, o Gonçalo ficar falando, fala muito mais alto do que o Gonçalo fazendo alguma coisa. Só pra você poder perceber um pouquinho de como que o Gonçalo, ele se comporta com as pessoas e principalmente que ele é muito corajoso quando as pessoas não estão na frente dele pra ele poder tecer comentários, vamos ver aqui essa parte do trecho do capítulo 4. Aquelas ceias de Vila Clara, as 3 noitadas pânegas com violão, impressionavam sempre Barrolo, que as apetecia, e com o olho aguçado, do canto da mesa onde esfarelava cuidadosamente pacotes de tabaco dentro de uma terrina do Japão. Quem é a Dona Casimira? Vocês em Vila Clara descobrem uns timpos. Conta lá. Um monstro, declarou Gonçalo. Uma matronaça bojuda, com uma pipa, com um pelo nojento no queixo. Viva ao pé do cemitério, num cacifro que tresanda petróleo. Onde esse senhor e as autoridades vão julgar o quino e derriçar com umas sirigatas de casebeque vermelho de farripas. Nem se pode decentemente contar diante do senhor Padre Soeiro. O capelão que, sem rumor, se esbatera numa sombra discreta, entre os franjados cetis de uma cortina e um pesado contador da Índia, moveu os ombros num consentimento risonho, como acostumado a todas as fialdades do pecado, e com pachorra, o Titó emendava o esboço burlesco do fidalgo. A Dona Casimira é gorda, mas muito aciada. Até me pediu para eu lhe comprar hoje, na cidade, uma bacia nova de assento. A casa não cheira a petróleo, e fica por trás do convento de Santa Teresa.
As serigaitas são simplesmente as sobrinhas, duas raparigas alegres que gostam de rir e de troçar. E o Sr. Padre Soeiro podia, sem medo. Bem, atalhou Gonçalo. Gente deliciosa. Deixemos a dona Casimira que tem passeio nova para os seus semicúbios. Vamos à outra infâmia do Sr. Antônio Villa-Lobos. Então assim, percebe que o Gonçalo, sim, ele tem muitas atitudes muito boas, como foi que a gente percebeu até agora. Em 4 capítulos, a gente já tem 3 boas atitudes por parte do Gonçalo por pessoas com quem ele não conhece. Só que a gente vai vendo que o que as pessoas prestam mais atenção e o que já estão mais acostumados é do Gonçalo criar essa birra com o cavaleiro e também com essas outras pessoas que ele não conhece. Então, assim, ele é uma pessoa difícil de se gostar. Quando você tem uma personalidade simpática, você consegue relevar esses lados negativos. Mas aí você fica pensando, o Gonçalo não tem poder financeiro, ele não tem poder político. Fica parecendo que essas pessoas estão acostumadas com a vida do Gonçalo porque tem a Gracinha, que é a sua irmã, e também tem a Maria Mendonça, que é a sua prima. Então eles ficam meio que relevando como se fosse aquele tio que você não consegue deixar de ver nas suas festas de família. Então assim, o Gonçalo é uma pessoa difícil socialmente. Ele tem grandes valores, mas ele executa esses valores de forma muito errada. É como se ele pensasse que as pessoas têm que ser generosas e honestas, mas a barra de honestidade dele é tão alta que não precisava ser assim. O capítulo 5 é um pouquinho mais extenso, a gente vai ter que alguns certos capítulos são mais extensos, como é o caso do capítulo 5, 8 e o capítulo 10, porque tem bastante desenvolvimento. Vamos lá. O capítulo 5, ele tem como grande premissa que vai ter o resultado dessa denúncia que o Gonçalo fez pro jornal da cidade, que é a Gazeta do Povo. O que acontece é que, em vez de ele ter sido menosprezado, na verdade, o André Cavaleiro se sentiu muito elogiado pelo que foi denunciado. Como, por exemplo, ficaram falando dos cabelos encaracolados dele e também do bigode. Só que o André Cavaleiro levou aquilo muito da esportiva e ele gostou. Então, em vez daquilo parecer uma ofensa, na verdade ele gostou e ele inclusive sabia que quem fez os comentários era o próprio Gonçalo. Só que o André Cavaleiro gostava do Gonçalo, ele sempre se sentiu muito mal de por que essa amizade ela terminou. Então a gente vai ter esses embates de que, por uma conta de uma birra, você não tem mais a amizade. E o André Cavaleiro não entendia isso. A gente vai ter que, nesse meio do caminho, ele tá andando de cavalo e ele encontra uma mulher muito bonita. Só que no que ele fala com a mulher bonita, aparece um cara muito alto e muito poderoso, porque principalmente ele tinha uma espingarda, e ele ameaçou o Gonçalo só de olhar e raspou o cano da espingarda pra poder falar que ele tivesse que ir embora dali. E aí, depois esse cara vai aparecer um pouco mais pra frente, mas inclusive a gente conhece ele primariamente como caçador. Depois desse encontro com o caçador, a gente vai ter uma descrição da fauna e da flora da região. A gente vai ter que é muito comum, assim como eu falei anteriormente, com essa de Queiroz, utilize-se não apenas de instigações visuais, mas também do que a gente fala de som e também que a gente fala de tato. Então vai ser falando do som do farfalhar das flores, vai se utilizando as palavras que induzem a você o som de coisas e também do sentimento que você vai ter de você conseguir praticamente ser absorvido pelo local, porque falar apenas da visão é muito fácil, mas o Eça de Queiroz também se aproveita de outros sentimentos do ser humano. Nisso, vai ter um outro problema, que ele vai encontrar o Casco em uma charrete. Ele foi cobrar o Gonçalo porque, na verdade, o terreno era para ter sido vendido para o Casco e não para o brasileiro. E aí ele vai falar que não era para ali, que eles tinham que se conversar, ele tinha que conversar na torre, e o Casco fica muito nervoso e começa a ameaçar ele. O Gonçalo fala que não precisa de toda aquela atitude e que, inclusive, que ele não precisava conversar com aquilo e que, se fosse para poder aumentar o tom de voz, ele ia levar toda a ação para a justiça. Lógico que o Casco ficou cada vez mais bravo e o Gonçalo saiu dali. É muito comum que o Gonçalo ele vai ou mentir uma história de que ele foi covarde, ou senão ele só vai ser covarde e não conta para ninguém. Vamos ter depois que ele vai para um sarau e ele encontra alguns jovens e ele conta dessa história do que ele teve de encontrar com um bêbado, que era mais ou menos o que teve essa cena do Casco, só que ele foi modificando. O problema do mentiroso do Gonçalo é que ele fala que primeiro ele estava com um pau e depois ele estava com uma espingarda. E os jovens percebem que ele está se confundindo na história só porque ele não sabe mentir muito bem. Nisso, vai se falar que a história era muito parecida com o que aconteceu com o Sanches Lucena no dia anterior, porque ele realmente se encontrou com 2 bêbados que tentaram bater nele, só que aí reconheceram que ele era justamente o deputado de Vila Clara e não encostaram nele. Depois ele vai encontrar com o administrador.
E ele vai contar, inclusive, sobre essa história. Só que o administrador tá tão nervoso porque, na verdade, o que aconteceu é que o Sanches Lucena, ele faleceu. Então, da noite anterior pra essa, que foi quando ele teve aquele encontro da história, pra essa, ele faleceu. E aí, o administrador, logicamente, fica sentido. O Gonçalo levanta o mantendo e fala: uai, mas e a posição de deputado de Vila Clara? E o administrador falou: uai, você tem chance de você correr se você quiser. Só que tem uma coisa muito importante. O governador civil era o André Cavaleiro. Então ele tinha que fazer o quê? Deixar de ter essa inimizade com o André Cavaleiro para poder ter uma chance de poder ser deputado de Vila Clara. Nisso do que ele vai pensar que realmente ele precisava dessa posição para ter uma segurança financeira e também social, e aí ele decide que ele sim vai conversar com o André Cavaleiro. Ele tenta ir até um pouquinho mais cedo na casa do André Cavaleiro, inclusive da onde ele trabalhava, para que justamente ninguém visse ele. Eles conversam, e aí o próprio André Cavaleiro fala: você quer ser deputado, não quer? Só você me falar que eu arranjo essa posição para você. Nisso, eles se resolvem muito bem e fica decidido. Por ter essa situação, ele fica inclusive até meio que receoso com o começo do capítulo 2 que ele tinha escrito, que era justamente a briga que tinha entre as duas famílias, que tem a família dele e a família que tinha do bastardo da história. Que aí a gente vai ter o problema que o Lopo de Baião e inclusive também o próprio Lourenço eram dois rapazes que eram os filhos do Truque Tecindo do bastardo, que eles poderiam ser amigos caso não fosse a família. A gente vai ter também que a trama da história, da novela histórica, está falando que a filha do Trux Tecindo, que é justamente a dona Violante, que é a filha mais nova do Trux Tecindo, era apaixonada pelo bastardo. E o bastardo era apaixonado por ele. Mas, por ter justamente essa união, essa desavença entre as famílias, não estava sendo aceito esse tipo de matrimônio. É mais ou menos como se fosse um Romeu e Julieta de Portugal. Nisso a gente vai ter que também vai ter toda essa lamentação por conta do Sanches Lucena ter falecido, inclusive de ficarem pensando de como que a vida corre muito rápido, que você estava conversando com a pessoa ontem e aí agora ela morre, você não consegue levar em conta. Mas assim, a política precisa de um novo deputado, então assim, ele morreu, tadinho. Enfim, vamos continuar a nossa vida. E aí, justamente aproveitando esses novos poderes do que ele poderia ser de deputado, ele escreve uma carta pedindo justamente a prisão do Casco. Logicamente, ele continua escrevendo ainda um pouco da obra, mas ele é interrompido porque a mulher do Sanches Lucena, a dona Ana, aparece em prantos na torre falando que ele foi preso. E aí, o Gonçalo fala: não, ele vai ser preso, mas amanhã ele vai ser liberado. O que era realmente a intenção do Gonçalo. Ele só queria dar um medo em cima do Casco. Não é que ele queria que ele ficasse preso a vida inteira, ele só queria que ficasse com uma noite e, por fim, estava resolvido. Ele é aceito na posição para poder concorrer às eleições e, inclusive, ele fica pensando que era melhor até mesmo que a obra dele terminasse um pouco antes das eleições. Nisso, a dona Ana fica desesperada, achando que que o marido dele vai para Angola, e o Gonçalo fala: não, pode ficar tranquila que eu resolvo isso. Inclusive, ele vê que uma das crianças está doente e fala que aquela criança ficaria, seria cuidada, comeria um pouco e ele trataria muito bem, e inclusive ela seria levada embora com alguns mantimentos para que ela não se sentisse abandonada. Então, mesmo nessa parte que a gente tem da vingança e do ódio do Gonçalo, ele ainda não deixa de pensar nas pessoas. Mas aí fica a dúvida, até que ponto essa bondade, na verdade, não é uma certa sacanagem, sabe? Tipo, ele tem controle da situação, tipo, ele poderia muito bem falar pra ela voltar sozinha e não deixar o filho, ou não ser ajudada, mas ele ainda faz isso. É meio que uma coisa perversa, parece que é por conta dele ter poder que ele faz as pessoas se sentirem mal e bem ao mesmo tempo. Então, tomado de inspiração, o Videirinha, o Titó e o João Gouveia aparecem depois na casa do Gonçalo e, obviamente, o Titó, por ele ter essa interpretação um pouco mais de ser honesto, ele vai perguntar pro Gonçalo de qual era a posição política dele. Inclusive, ele fala que não existiam extremos, e o Titó, mais uma vez, falando: sabe que eu sou sincero e que você pode contar com a minha palavra. E o Gonçalo falava que tudo se resolvia porque era assim mesmo a vida política. No capítulo 6, então, a gente vai ter o que aparece realmente como reconciliação do André Cavaleiro e do Gonçalo. E aí a gente vai ter que, então, eles se encontram, o André Cavaleiro vai, inclusive, encontrar ele sem calças, apenas só com cerolas, e aí eles vão conversar sobre a política, sobre como justamente tem as pessoas que eles têm que justamente ser mais sociais do que realmente eles têm alguma contribuição, como é o caso das lousadas. A casa do André Cavaleiro é uma casa um pouco mais antiga, não tanto quanto a do Gonçalo, mas que ele tem a grande fama de ter várias rosas e é por isso que ele enviava algumas para lousadas. O Gonçalo não achava muito boa a ideia, mas
justamente o que vai ter é que o André Cavaleiro fala: por justamente eu conhecer as lousadas é que eu mando as flores para elas. Então a gente vai ter que depois eles vão conversando, e aí a gente vai ter que nessa conversa eles vão chegar até um local que eles encontram também até outras pessoas como o João Gouveia e o Barrolo. E aí o Gonçalo vai percebendo que a vida que tinha justamente dele começou a melhorar agora que ele reatou amizades com o André Cavaleiro. No que vai acontecer também de que depois eles vão até Oliveira para poder conseguir conversar. O Gonçalo vai pedir ajuda para o Barrolo e também para Maria Mendonça para poder fazer um jantar para o André Cavaleiro. Mas que fosse algo que não fosse estrondoso, espalhafatoso, mas que fosse algo íntimo para poder fazer mostrar a união dos dois. Que inclusive o André Cavaleiro tinha mencionado antes que o próprio Gonçalo envelhecia muito bem, sendo que ainda parecia muito novo, mas que eles ainda eram fantasmas de um passado glorioso. Então vai ter até mesmo depois que uma das rosas é dado pro Gonçalo, que é apenas um botão, e pro André Cavaleiro já era uma rosa. Pode ser um simbolismo do que existe de que realmente o Gonçalo ainda tá para amadurecer, como se fosse um romance de formação, enquanto o André Cavaleiro já era uma pessoa decidida e formada, por isso essa diferença de tratamento. No que a gente vai ter também há uma certa preocupação do Gonçalo de como que ele encontraria esse antigo amante com a Gracinha e o André Cavaleiro, já que os dois tinham uma história de passado. Ele não vai se preocupar tanto, e aí, durante a festa, eles conversam, agradecem a nova amizade, o Gonçalo fica muito feliz com essa nova vida, que parece que as coisas estão andando certas, e inclusive o André Cavaleiro vai dançar com a Gracinha. Todo mundo acha muito bonita a situação, e o Gonçalo fica retorcendo o bigode cheio de raiva, achando que aquela intimidade não era tanta coisa que deveria continuar existindo. Inclusive, toda essa imagem do que a gente tem do passado como uma forma do que mostra o caráter e também o que significam as pessoas, tem também, inclusive, no artigo de recriações de traços identitários da cultura portuguesa nas obras de Essa de Queiroz e Fernando Pessoa, A Ilustre Casa de Ramírez e Mensagem de Fernando Ferreira da Cunha Neto, mostra que é muito comum do que a gente tem de pegar algumas partes da história como se fosse colocar a nossa identidade completa. Então a gente percebe que, pela figura do André Cavaleiro e também do Gonçalo, eles têm esses pequenos traços da família do que eles possuem e também essas pequenas identidades de um passado que já existiu para poder colocar como se fosse o presente. Só que aí que tá o problema. Escolher esses pequenos fragmentos para poder fazer com que eles se tornem a identidade do que eles têm da família, faz com que haja um problema de realmente mostrar o que no presente aquilo continua representando. Se a gente for parar para poder analisar, que depois a gente vai ver um pouco mais claro nas próximas obras, será que pegar apenas algumas partes ainda corresponde com uma boa imagem do que a gente tem do presente? Tudo bem, o passado é glorioso, mas será que ele deveria continuar existindo em dias atuais? No capítulo 7, nós vamos ter que o Gonçalo, enquanto ele estava fazendo uma leitura, ele é encontrado pelo Casco. Então ele tenta fingir que não vê o Casco, mas o Casco chega perto demais e aí eles começam a conversar. O Casco, logicamente, começa a chorar e a pedir desculpas pro Gonçalo porque ele tinha sido preso e agora ele entendia toda a situação e o Gonçalo falava que não precisava daquilo. Só que o que mais humilhava o Casco era o fato de que o Gonçalo, mesmo tendo sido respeitado por como ele foi, ele ainda tratou bem a esposa. Então, assim, parece que foi uma coisa meio que medida pelo próprio Gonçalo para poder sair por cima. Aí ele fala que não precisava, que aquilo era coisa do passado, e por fim que ele deixava falando que aquilo já tudo se resolveu, que era uma pessoa digna e que não precisava ficar chorando. Nisso, o Gonçalo e o Casco, os dois saem até erguidos, e depois eles vão ter um pouquinho com a vida do que vai ter do campo. O Gonçalo tá tentando ter um pouquinho mais de fama com a classe mais pobre, ele até conversa com as pessoas, mas ele não tem tanta fama assim, porque assim, que nem eu falei pra você, ele tem um certo tédio social. Ele não gosta tanto de conversar com as pessoas porque ele se cansa, ele encontra defeitos, ele não quer falar. Até mesmo das pessoas que ele gosta, ele não quer ficar falando. Por exemplo, da dona Ana Lucena. Ele gosta tanto dela, acha ela tão bonita, mas acha ela muito boba. Inclusive, tem uma lista também feito pra ele falando para ele das pessoas que ele deveria ter um pouco mais de simpatia para poder ganhar um pouco de popularidade política, que é o Dr. Alexandrino, o velho Gramilde, o padre José Vicente e o Visconde do Rio Manso, que era o mais difícil, feito para essa lista pelo Gouveia. Inclusive se falava também de uma das meninas que é a neta desse Visconde do Rio Manso, que era um brasileiro que morava com uma menina chamada com o apelido de a Rosinha, né, um botão de rosa. O que acontece é que, até mesmo no capítulo anterior, o Gonçalo tinha comentado que não era costume daquela região ter mulheres bonitas. No máximo, a Gracinha e essa menina que é a neta do Visconde do Rio Manso.
Só que acontece, essa menina, ela não tem nem 12 anos direito. Então, assim, eu entendo que é uma obra da época e que era muito comum que antigamente se tivesse relacionamentos entre adultos e crianças de 12, 13 anos. Mas assim, isso pra mim levanta um red flag do Gonçalo. Bom, enfim, guarda isso na memória. A partir daí a gente vai tendo que, apesar do Gonçalo ele precisar conquistar essa elite, a parte que era mais simples ele precisava ser conquistada também. Só que aí vai ter um outro problema que é, no que ele tá indo andar pra poder conseguir tomar uma sangria, ele é encontrado de novo pelo caçador que fala pra ele poder ir fugir. E aí ele já começa a achar que era muita desonra ele ser perseguido 2 vezes, sendo que ele não fez nada. Sendo que, na verdade, ele deu uma cantada na mulher que ele é casado com. Então, assim, ele tá certo, mas não tá certo ao mesmo tempo. Um pouco mais tarde, a gente vai ter que a Maria vai aparecer com, inclusive, a Dona Ana ali pelos terrenos da família, porque tinha alguns túmulos que não eram visitados pelos tios. O Gonçalo fica pensando que talvez era um motivo para os dois se poderem se encontrar. O Gonçalo fica pensando até mesmo de chegar um pouquinho mais tarde, aí ele vai tentar conversar com a Ana não tá muito empolgada para as coisas, e aí, no que eles estão lá, ele começa a contar um pouco das histórias da família. Só que aí ele vai falando de várias histórias, falando sobre datas, falando sobre também a história de Portugal, só que nada empolga muito a Dona Ana. A única história que realmente empolga ela é a história do que ele conta que ele tinha encontrado alguns familiares na França e ele pediu uma carta para poder mandar dinheiro porque ele estava com um certo aperto financeiro enquanto ele estava na universidade. Essa história a Dona Ana achou engraçada. Por quê? Porque a história ela era muito menos heróica, ela era muito menos mítica, ou seja, ela falava de pessoas como ela também. Então eu acho que isso também denuncia um pouco sobre quando a gente fala de história e quando a gente tenta se conectar com pessoas. Tudo bem, a parte de nobreza é tudo legal, mas assim, o que mais? Fala pra mim sobre sofrimentos que realmente aconteceram. Nisso também o Gonçalo vai ser um pouquinho dramático, falando que a história da família terminaria com ele, porque ele não teria como se casar, porque ele não tinha jeito para casamento. Inclusive, até mesmo ele fala um pouco depois pra própria Gracinha que teria que ter um filho e o filho deveria se chamar Tructecindo. E aí as pessoas não entendem nada, mas é porque também a linha de pensamento do Gonçalo não era muitas vezes exposta. Então ele estava pensando sobre quem ele estava escrevendo, só que ele nunca chegou a verbalizar isso para as pessoas. Nisso, a gente vai ter que a Maria e a Ana se vão embora dali, só que aí ele vai visitar também o túmulo dos parentes. Ele achando que uma das tumbas tinha aberto sem querer, ele sai correndo achando que estava sendo perseguido. No capítulo 8, a gente já tinha aqui de forma difícil, meio jocosa, a gente tinha que o próprio Gonçalo não estava mais escrevendo sobre a obra, ele vai meio que estendendo com a barriga de que poder escrever o capítulo 3. Só que aí ele recebe uma carta do Castanheiro falando que ele realmente gostava do trabalho do Gonçalo, porém ele tinha que publicar os anais até até os meados de outubro. Então, se ele não tivesse os 3 capítulos iniciais para poder fazer a publicação, ele faria uma publicação de uma outra obra que tinha ali também. É lógico que ele queria publicar inicialmente o do Gonçalo, mas ele tinha alguma coisa para poder ter que escrever. O Gonçalo, então, por ter ido visitar o túmulo dos parentes e também recebido essa carta, ele pensa que ele tinha que fazer essa escrita então. Aí ele retoma a história falando que o próprio bastardo tinha capturado o Lourenço e tinha ameaçado o Tructecindo, falando que era praticamente o destino que ele se casasse com a Dona Violante e pedia a bênção do Tructecindo. Nisso, ele não aceita e o Lourenço morre com uma punhalada só. Nisso, o bastardo ele vai fugindo e aí depois começa-se uma perseguição até o bastardo. Nisso, vai se ter mais ou menos que o capítulo 3 quase que vai acabar, só que ele não consegue realmente terminar, porque a gente vai ter inclusive até umas descrições meio brutais que a gente vai ter ao longo de toda essa descrição, então assim, ele fica muito feliz porque ele falou de muito sangue, então é uma coisa meio estranha de tipo, ele tá revendo o passado histórico da família, mas o passado histórico da família ele tem muito sangue e ele fala, esse que era o bom Portugal. Assim, eu não acho que é tão bom assim não. Nisso, a Gracinha e o Padre Soeiro aparecem, ele queria que os dois vissem, e ele também recebe um presente da Maria, que era uma cesta de pêssegos. E aí, falando que a Dona Ana tinha lembrado de que ele gostava de pêssegos e também mandou para ele. Só que, na verdade, quem escreveu tudo isso foi a Maria. Então, ele não estava entendendo se a Maria estava escrevendo para poder fazer com que a Ana tivesse algum interesse com o Gonçalo, e o Gonçalo não sabia muito bem o que podia fazer com todo aquele tipo de informação. Bom, ele leva esse cesto de pêssegos e ele vai até o mirante. No mirante, ele não é visualizado, então as pessoas não veem ele de iniciativa, só que no que ele tá ali perto,
ele vê que a sua irmã, a Gracinha, tá conversando com o André Cavaleiro e falando umas palavras meio quentes, do tipo, não, não, por favor, não. E ele, sim, sim, por favor, sim, o coração diz sim. E aí, o Gonçalo, não querendo ver o que poderia ser, que ele já estava conseguindo até entender que talvez fosse uma cena de adultério, ele deixa o cesto de pêssegos e volta para casa. O capítulo 9 é o capítulo meio triste do que a gente tem da obra, porque a gente vai ter uma certa lamentação por parte do Gonçalo, falando que ele se sente muito solitário vivendo na torre. A torre também é um símbolo do que a gente tem de uma arquitetura meio curiosa. Por exemplo, do que a gente tem quando a gente fala de construções de igrejas, a torre é sempre a última coisa que se constrói quando a gente fala de proteção de uma cidade. Por quê? Porque a gente precisa fazer toda a construção da cidade e a igreja geralmente fica no marco zero e a torre serve como uma forma de você poder ter proteção e uma visão boa. Então a torre tem que ter uma altitude que ela é o suficiente para você poder conseguir ver as coisas de forma muito longe. Então não é incomum que quando você tem uma construção, ela dure um certo tempo, até mesmo como coisa de 100 anos, 200 anos, e a torre ela seja uma arquitetura mais moderna, uma arquitetura que destoe um pouco do que a gente tem da arte do resto da construção. Mas também é um símbolo do que a gente tem de destruição, do que a gente tem de mudanças, do que a gente tem inclusive de mudanças radicais. A gente vai ter que o Gonçalo ele se lamenta muito por toda essa vida que ele tá tendo agora, porque apesar de ter melhorado, ele se sente muito humilhado pelo André Cavaleiro, de toda a situação que tem da Gracinha. E ele não queria mais conversar com a Gracinha por conta daquela cena que teve no Mirante, que apesar de ele não ter visto, ele não queria ter dúvidas do que poderia ter acontecido, porque na obra não se fala realmente se aconteceu alguma coisa. O que a gente tem é essa perspectiva do Gonçalo, e muitas das vezes o que a gente tem como narrador, ele é um narrador que sim, é um narrador intrusivo, mas a gente não tem muitos acessos às outras personagens. Então, ele é majoritariamente intrusivo, porque a gente não tem ele como ele sendo apenas o ponto de vista do que tem do Gonçalo, e muitas das vezes a gente vai tendo uma narração que meio que se mistura com o que o Gonçalo vai pensando e também com o que o narrador vai narrando. Mas a gente também tem acesso a outras mentes, sim, de outros personagens ao longo da obra, então não é exclusivamente apenas o Gonçalo que a gente tem esse aprofundamento psicológico. Vamos ter também que ele vai pensando nessa árvore genealógica e de, inclusive, todo esse passado que ele não consegue subir socialmente, ele fica pensando na dona Ana e poder casar. Então ele fica pensando em forma de como ele pode se estabelecer socialmente e financeiramente. Porque ele fica pensando que também as eleições talvez não pudessem dar certo. Inclusive, ele termina o seu terceiro capítulo, mas ele se sente cada vez mais cansado de escrever essa obra. Então, meio que ele vai se lamentando ao longo de todo esse capítulo. Ele gosta das companhias, ele gosta do Tito, ele gosta do Barrolo, mas ele fica achando defeito também nessas pessoas. Então, nada vai muito agradando o Gonçalo ao longo desse capítulo. Ele até mesmo pensa no fato da dona Ana, que o único problema que realmente que existia ali é que ela tinha um pai carniceiro. O Gonçalo meio que compara por uma forma meio metafórica e ele pensa que a própria família não está muito longe de ser também uma família de carniceiros, já que eles matavam também pessoas no passado. Ele tem a visita da Maria, que inclusive ele pergunta se ele tem alguma chance com a Ana. Só que ela não deixa de dizer que sim, mas também não deixa de dizer que não. Depois, a gente vai ter que o Bento ele encontra também um chicote de guerra e ele mostra pro Gonçalo todo feliz sobre aquele achado. O Gonçalo decide que aquilo vai ser colocado no seu escritório para ele poder ter como um ornamento. Depois aparece o Videirinha e adiciona mais um quarteto do Fado de Ramírez. Disso, ele vai cantando, meio que melhora um pouco do humor dele, mas não muito. Para piorar toda a situação, o Titó foi jantar, inclusive, e ele tinha perguntado o que ele achava sobre a dona Ana e também das intenções de casar. O que acontece é que o Titó ele ficou meio que escondendo do que ele sabia de alguma coisa, mas ele sabia, mas na verdade era que a dona Ana provavelmente tinha um boato de que ela tinha amantes, inclusive antes mesmo do Sanches Lucena ter falecido. Então, ele fala que ele entende o apreço que o Gonçalo tem pela Ana Lucena, mas ele fala, presta atenção porque eu não fico mentindo pra você e eu espero que você entenda o que eu estou dizendo. O capítulo 10 acontece bastante coisa. A gente vai ter então essa continuação da tristeza e melancolia do parte do Gonçalo, que ele fica pensando não só na família, ele fica pensando também ele mesmo, nas famílias que ainda estava viva. E aí ele vai se sentir mais uma vez incomodado porque ele tomou muito conhaque na noite anterior. E aí o Bento fica mais uma vez mandando e desmandando sobre ele. O Gonçalo fica nervoso
retruca pra ele, até mesmo ele depois se remedia e fala que ele não queria falar daquela forma, e ele vai sair a cavalo. Mais uma vez, ele encontra o caçador, que mais uma vez tenta ir pra cima dele e tenta arranjar briga. Só que dessa vez, ele tava com um chicote que tinha de cavalo marinho. E aí, com uma raiva que apareceu dele não sabe aonde, ele foi e deu uma chicotada na cara do rapaz. O que acontece é que ele tinha perguntado para um moço anteriormente onde que era um caminho que ele precisava ir, até que ele encontrou esse caçador de novo e ele começou a dar chicotada nos dois. No que acontece, aparece um velho que achou que os dois meninos estavam mortos, porque eles estavam sangrando muito, e aí o Gonçalo, ele pede o nome de cada um deles, inclusive onde eles estavam morando, e que eles iriam ver com a justiça. Ele acaba descobrindo que, inclusive, vai ser o nome de cada um deles. Então o velho se chamava João, o que é justamente o que depois ele conseguiu fugir e o Gonçalo poupou de qualquer tipo de coisa, mas ele tinha medo de ele virar as costas e o velho arrancar uma arma dele. A gente vai ter também o Manuel Domingues, que é o que ele tinha perguntado inicialmente para um caminho que ele precisava percorrer, que ele tinha passado uma torre, uma ponte que tinha o brasão da arma dele que ele nunca tinha visto, mas que ele estava indo para um local e aí parou para poder perguntar para o Manuel Rodrigues e esse caçador que era praticamente o valentão, que inclusive tinha o apelido de valentão de Nacejas, que era o Ernesto de Nacejas. O Gonçalo achava bem estranho e achava que ele estava mentindo sobre o nome de cada um deles, falando que eles iam se ver com a justiça. No que ele pega o cavalo, ele fica lembrando dos antepassados e, inclusive, ele foge para a torre e vai avisar os meninos para poder avisar o pessoal que eles queriam justamente os meninos presos e falar do que aconteceu. Ele até fala depois que precisava que eles fossem mandados para a África, depois ele conta a história, só que muito diferente do que teve da história anteriormente, do que ele tinha falado dos bêbados, nessa ele consegue saber o que fala, nessa realmente aconteceu. Então as pessoas ficam preocupadas, elas prestam atenção. É muito diferente do de antes, que ele estava tentando fazer com que ganhasse a atenção das pessoas, porque dessa hora ele não tinha apenas o carisma, mas ele tinha uma história que as pessoas queriam realmente ouvir do que estava acontecendo. Ele é surpreendido por, inclusive, a presença do Barrolo, porque ele não estava esperando uma visita, mas o Barrolo estava preocupado porque ele nunca mais foi aparecer. E, inclusive, a Gracinha achou o irmão cheio de sangue e vem à tona a discussão sobre o que ela estava fazendo com o André Cavaleiro. Ela começa a chorar. Ele fica meio subentendido que tinha realmente uma cena de adultério. Só que ele fala que ele perdoa a irmã e que a partir de agora ela realmente daria orgulho para a família, então não tinha problema nenhum. No que a gente vai ter depois desse desenrolar, a história começa a espalhar pela região, porque na própria região do que eles viviam, as pessoas eram intimidadas por esse valentão de Nacejas. Então, na verdade, o que aconteceu foi que, sim, o Gonçalo ele fez uma coisa muito positiva para aquelas pessoas e ele virou um herói. E também essas pessoas estavam dando voz de razão para o Gonçalo, então falavam que justamente o que aconteceu era o que deveria acontecer e estavam agradecidos ao Gonçalo. Ele se sente inspirado e escreve escreve agora a partir do capítulo 4, falando dessa perseguição do que a gente vai ter do Truquetecindo atrás do bastardo, para poder justamente ter a vingança com o filho. O que acontece é que a gente talvez possa ter uma semelhança do que a gente pode ter desse sangue sendo corrido, porque o que a gente vai ter com o Truquetecindo é uma vingança sobre a morte. A partir do momento que o Gonçalo ele teve esse acesso de raiva, que a imagem do chicote ela é muito emblemática. Então, várias vezes a gente tem que essa cultura da colonização, essa cultura do poder e da violência desmedida, ela é muito característica, porque para pensar, o Gonçalo, ele é de uma classe nobre. A força que ele tem, ela não é apenas política, social e econômica, porque são coisas que ele não possui. A única força que sobrou pro que a gente tem pro Gonçalo é uma força desmedida de um objeto de dominação que é o chicote. E o caçador ter sido dominado e subjugado por isso é porque ele era a única classe social que utilizava dessa forma para poder se manter sobre os outros. Mesmo que o Gonçalo não tivesse certo de nenhuma das formas. Nem antes do chicote, nem depois do chicote. A partir daí, ele começa a receber várias informações a respeito das pessoas ao redor dele. Então, todas as pessoas que ele precisava influenciar começaram a mandar cartas
parabenizando pelo ato. A notícia vai parar em Lisboa, ele aparece nos jornais, ele vai até a Assembleia e ele é consagrado pelas pessoas para poder ter uma festança, e ele fica muito feliz até achando, nossa, mas até parece que essas pessoas gostam de mim. E nisso a gente tem que, inclusive, o Gonçalo tá aproveitando toda a situação de que ele ganha muita fama, e ele termina a obra também, falando de toda a cena de que o bastardo foi humilhado pelo pai do Lourenço, justamente o outro Tecindo. Então ele foi humilhado, ele foi despido, ele foi colocado num pilar para ser jogado com fezes e sanguessugas, até falando que a sanguessuga ia sugar todo o sangue da face da terra daquela família amaldiçoada, fazendo com que a gente tenha, então, a finalização da Torre de Ramírez, não por de fato com o que aconteceu com a construção ou até mesmo o que aconteceu depois, mas deixando em aberto o que a gente poderia levar em consideração com essa história. Então é uma história que fica em aberto, que fica ao papel do leitor preencher como que a gente tem esse intermédio de o que aconteceu depois dessa batalha e depois do que eles foram morar na torre. A partir daí, a gente tem então que todos ficavam vigiando essa morte lenta desse bastardo, ele morre e jogam esterco na cara dele. Inclusive até mesmo do que a gente tem do artigo de A Lúdica Complexidade de A Ilustre Casa de Ramírez de Essa de Queiroz por Lélia Parreira Duarte, a gente tem que uma das partes mais engraçadas do que a gente tem, eu não digo engraçado no sentido de comédia, mas eu digo engraçado no sentido de cheio de carisma, que é o Essa de Queiroz, ele sabe muito bem como fazer uma moralização em uma parte de uma sátira. A gente percebe que quando a gente fala desse episódio, se não fosse o chicote que foi encontrado por um servo do Gonçalo, que inclusive, por toda a situação se encaixar muito bem para que ele pudesse ter sucesso, não faria com que o Gonçalo tivesse agora uma grande fama. Então, para perceber que muitas das vezes do que a gente está sendo tratado dessa história, a gente vê que, nesse mesmo capítulo, duas pessoas estão sendo enaltecidas. O Gonçalo, por ter utilizado um chicote para bater em duas pessoas para poder sangrar até quase próximo da morte, e o outro que teve o filho morto e que fez uma humilhação em público para poder fazer com que ele pagasse pelos seus próprios pecados. A gente tá falando aqui de uma glorificação da violência. Tudo que a gente tem do Essa de Queiroz é o papel de fazer o quê? Uma educação de moral. São personagens que não estão preparadas para situações e que servem como uma lição de moral e ética para Portugal. Então, se a gente tem que essas pessoas não sabem lidar com a responsabilidade ou não sabem lidar com o poder, e quando eles recebem, o que eles fazem com que justamente eles não estejam preparados para o resultado das consequências, fazendo com que a gente possa aprender o que a gente pode fazer se a gente confrontasse com a mesma situação. Porque aqui, tudo bem, é fácil, a gente está como leitor, analisando toda essa situação violenta, falando, nossa, eu nunca faria isso. Mas é aí que tá. Por a gente ter esse exemplo, a gente consegue saber analisar melhor e friamente o que a gente poderia fazer. O capítulo 11 tem uma passagem de após 4 meses, então, do que a gente tem de toda essa história, então o tempo do que tem de toda essa história, desde o que ele começou a escrever, do que temos como deputado, foram de 4 meses. Então, ele termina a obra, é publicado, acontecem as eleições, inclusive nas eleições, o próprio Júlio, que era o concorrente com ele político, fala que ele não tinha outra chance que senão também acabar ele mesmo votando para Gonçalo. O Gonçalo ele recebe realmente muita fama e inclusive nas eleições que o André Cavaleiro estava em Lisboa e volta para a gente tem na casa de Torres de Ramírez, a gente tem que ele traz uma bomba muito grande. O Gonçalo, ele não entende qual que era a bomba, até que finalmente falam para ele que o El-Rei de Portugal tinha justamente ouvido a história e queria dar para ele a posição de Marquês de Treixedo. Assim, Marquês é uma posição muito alta, é uma posição que, tipo assim, se você for pensar em pessoas que têm esse título de nobreza, não existe. Só que o Gonçalo ficou pensando, e quem que deu a ele esse direito de querer me chamar de Marquês de Treixedo? Porque acontece, assim como eu falei pra vocês, a família que tem de Ramírez, ela antecede a história de Portugal. Mas o que vai acontecer é, ele já tinha terras antes mesmo de existir Portugal. Então, no pensamento do Gonçalo, ele não tinha direito de dar para o Gonçalo um título de marquês. Quem poderia fazer isso era quem veio antes. Por exemplo, o Gonçalo dar para o El-Rei um título. Tanto é que ele até brinca que ele queria dar para ele o título de Marquês de Roncão. Ninguém ficou entendendo, porque assim, em vez de ele estar aproveitando a situação de que ele poderia ser socialmente aceitável,
ele vira e ele pisa falando desse título de sangue. Enfim, depois ele ganha as eleições, ele é celebrado, inclusive uma das pessoas que estava na linha de frente fazendo a celebração era o Casco, que foi justamente preso e voltou no outro dia. O Visconde brasileiro também, inclusive, está comemorando com sua filha, com a sua neta. E aí vai ter que o Gonçalo não tá nessa festança, ele tá sozinho, ele tá refletindo sobre essa vitória do que ele teve, pensando, ele conseguiu inclusive saber de que sua vitória veio por parte do Videirinha, que foi cantar uma parte do Fado de Ramírez, que ele adicionou depois da história. E aí vão acontecendo algumas outras coisas depois dessa vitória. Ele vai mudar para Lisboa, as pessoas começam a assinar um jornal para poder saber por onde ele passeava, e de repente, do meio do nada, o Gonçalo vai viajar para Moçambique. E só para a gente poder perceber então como que a gente tem essa reflexão de finalmente ele ter virado deputado, vamos aqui analisar um dos trechinhos que a gente tem do capítulo 11. O Bento não aparecia, ainda afamado em iluminar codigramente as reixas da torre. Gonçalo atirou a ponta do charuto e com as mãos nas algibeiras no paletó, parou junto do miradouro. Olhou vagamente para as estrelas. A névoa, até Algaçara, quase sumida. Lumes mais vivos palpitavam no céu mais profundo. De lumes e céus, descia essa sensação de infinidade da eternidade que penetra, como uma surpresa, nas almas desacostumadas à sua contemplação. Na alma de Gonçalo passou, muito fugidiamente, o espanto dessas eternas imensidades sob que se agita tão vaidosa da sua agitação a rasteira, a sombria poeira humana. Longe, algum derradeiro foguete ainda lampejava, logo apagado na escuridão serena. As luzinhas sobre a capela de Veleda, sobre o arco de Santa Maria de Craquede, esmoreciam já ralas. Todo o remoto rumor de musicata se perdera, na mudez mais funda dos campos adormecidos. O dia de triunfo findava, breve como os luminares dos foguetes, e Gonçalo, parado, quente do miradouro, mostrava agora o valor desse triunfo porque tanto almejara, porque tanto sabujara. Deputado. Deputado por Vila Clara como São Lucena, e perante esse resultado tão miúdo, tão trivial, todo seu esforço tão desesperado, tão sem escrúpulos e parecia ainda menos imoral que risível. Deputado, pra quê? Pra almoçar no Bragança, galgar de tipóia a ladeira de São Bento e dentro do sujo convento, escrevinhar na carteira do Estado alguma carta ao seu alfaiate, bocejar com a inanidade ambiente dos homens das ideias e distraidamente acompanhar em silêncio ou balando o rebanho de São Fulgêncio por ter desertado o rebanho idêntico do Brás Victorino? Sim, talvez um dia com rasteiras intrigas e rabugices a um chefe e a senhora do chefe, e promessas e risos através de redações e algum discurso embraseadamente berrado, lograsse ser ministro. Então, seria ainda tipóia para a calçada de São Bento, com correia atrás na pileca branca e a farda mal feita nas tardes de assinatura. E os recorvados sorrisos de amanuenses pelos escuros corredores de secretaria, e a lama escorrendo sobre ele de cada gazeta de oposição. Ah, que peca desinteressante vida em comparação de outras cheias e soberbas vidas que tão magnificamente palpitavam sob o tremeluzir dessas mesmas estrelas. Enquanto ele se encolhia no seu paletó, deputado por Vila Clara, e no triunfo dessa miséria, pensadores contemplavam a explicação do universo. Artistas realizavam obras de beleza eterna. Reformadores aperfeiçoavam a harmonia social. Santos melhoravam santamente as almas. Fisiologistas diminuíam o velho sofrer humano. Inventores alargavam a riqueza das raças. Aventureiros magníficos arrancavam mundos da sua esterilidade e mudez. Ah, esses eram os verdadeiramente homens, os que viviam deliciosas plenitudes de vida modelando com as suas mãos incansadas formas sempre mais belas ou mais justas da humanidade. Quem fora como eles, que são os sobre-humanos, e tal ação tão suprema requeria o gênio, o dom que, como a antiga chama, desce de Deus sobre um eleito? Não, apenas o claro entendimento das realidades humanas e depois o forte querer. Então é interessante a gente analisar toda essa parte da obra, porque a gente viu que ao longo de toda a obra, o Gonçalo era uma pessoa que não era possível ser gostada, mas que muitas das vezes, por ter uma organização de várias coincidências, inclusive de ele poder também, inclusive, ter poder para poder ter a situação, como que a gente tem do que a gente tem da influência dele, de ele ser o último fidalgo e também de ter tido o chicote na hora certa, a gente analisa que depois eles começam a valorizar algumas pequenas coisas que ele fazia antes. Então, por exemplo, muitas pessoas ficavam falando: ah, esse é o deputado que a gente precisa, é o deputado que dá um cavalo para um cara coxo. Ah, esse é o deputado que a gente precisa, que o cara, mesmo indo cobrar para ele, levou na justiça, ele ainda deu comida e deu abrigo pro filho. Então, tipo assim, eles ficavam lembrando de pequenas coisas benéficas que o Gonçalo fez, que fica parecendo que desde antes de ele ser político, ele era para ser uma boa pessoa. Só que aí que tá.
o Gonçalo é uma má pessoa e uma boa pessoa ao mesmo tempo. Então as pessoas ficam balanceando sobre o fato dele ser gostável do que ele fazia. Então é aquela coisa de a gente analisar a pessoa para ela ser 100% uma coisa é impossível, não tem como a gente ser maniqueísta. O que a gente tem aqui é aquela clássica parte que temos do realismo de o ambiente vai influenciar do que a gente faz. As pessoas agem de formas desonestas ou amorais, ou inclusive imorais, não é porque elas são essencialmente ruins, mas porque a situação faz com que tenham uma ajuda de que elas sejam péssimas pessoas ou boas pessoas. Se não fosse porque aquele valentão também atrapalhasse a vida de muitas outras pessoas, talvez o Gonçalo nem tivesse sido declarado herói. Mas é porque tinha gente vendo o que ele estava fazendo que aí ele foi consagrado como herói, porque não tinha ninguém por perto e ele poderia ter sido apenas um assassino. Então perceba, o local, o tempo, o contexto ajuda as pessoas. A gente analisar elas por elas serem ruins ou boas é tudo mera perspectiva. No capítulo 12, que é o capítulo final, vamos ter uma passagem então de 4 anos. O Gonçalo ele foi para Moçambique com um Bento depois de ter hipotecado suas dívidas, inclusive também do que ele possuía para poder vender e viajar. A gente vai ter que a Gracinha e o Barrolo vão tomar conta da casa junto com o padre Soeiro da torre. Então, a torre começa inclusive a ganhar vida. Então tem uma produção de morangos, tem pessoas andando por ali. Então ela se torna muito mais viva do que antes tinha o fidalgo morando por lá. Vamos ter algumas informações de outras pessoas do que aconteceu. O André Cavaleiro deixou de exercer a própria profissão, ele foi para Constantinopla. Nós temos também que, inclusive, a dona Ana Lucena estava com a Maria Mendonça fazendo a reforma da mobília da casa, porque aparentemente ela iria casar, mas não se falava com quem. E também não se falava se ela ia casar, mas fazer a mudança da mobília da casa muito provavelmente estava ligado com isso. Vamos ter também a parte de que o próprio Videirinha ganha um cargo político porque o próprio Gonçalo tinha prometido que ele ia fazer isso. Ele fazia a mais do que era prometido, mas ele estava feliz por ter um emprego. No que a gente vai ter, a família recebe uma carta, inclusive também as informações de que o Gonçalo está passando por ali, mas ele para primeiro em Lisboa. Tem uma cena meio curiosa, que é a seguinte, de que quando ele chegou, ele parecia mais basco, ele parecia então que ele tinha desabrochado como flor e que inclusive ele estava trocando certos olhares com a neta do Visconde, porque o Visconde e a neta foram lá visitar ele quando ele voltou, e aí eles trocaram olhares e parecia que eles tinham ares de casamento. Eu preciso lembrar mais uma vez pra vocês que se a gente fosse falar daqui, mais ou menos da idade, tem uma parte que fala que ela tinha mais ou menos 12 anos e outra que fala que tem 11 anos. Então ela tá perto dos 15, 16 anos. A diferença de idade dos dois é uma diferença que a gente tem de 11 anos. É uma diferença de 11 anos de idade. Então, assim, é uma coisa muito estranha. Eu fico muito incomodado com isso. É tipo assim, como pode ficar olhando pra criança com esse pensamento? Porque, assim, não é nem porque é depois dos 16 anos. Ele já tava olhando pra menina quando ela já tinha 12, 11 anos. Então, assim, é uma coisa muito estranha por parte do Gonçalo. Enfim, o que a gente vai ter então? Então ele volta de Moçambique rico e depois a gente vai ter que todos estão esperando ele para poder chegar nas manhãs seguintes, que ele ia chegar na manhã de domingo. É um dia emblemático porque tem justamente o que a gente fala da Semana Santa, então é o dia de Deus. E aí no que eles estão esperando na manhã para o Gonçalo chegar, eles vão lembrando também da obra dos Anais de História, falando da história do Torre de Dom Ramires, inclusive vão lembrar de alguns trechos, falar de qual era o trecho mais bonito, e aí o João Gouveia faz uma análise falando que o Gonçalo, ele lembrava uma pessoa muito importante, que era uma pessoa que mentia quando era necessário, mas que era muito útil, que também não escondia o passado e também era muito orgulhoso pelo passado, que era generoso, útil, solitário e imaginativo. E a pessoa que ele lembra é justamente Portugal. Então, só para a gente poder perceber então como que termina a obra, a gente vai ver aqui então os parágrafos finais do que a gente tem da obra do A Ilustre Casa de Ramírez. Então João Gouveia abandonou o recurso do banco de pedra e, teso na estrada, concou com a banda e abotoando a sobrecasaca como sempre que estabelecia um resumo. Pois eles têm estudado muito nosso amigo Gonçalo Mendes. E sabem vocês, sabe o senhor Padroeiro quem ele me lembra? Quem? Talvez se riam, mas eu sustento a semelhança. Aquele todo de Gonçalo, a franqueza, a doçura, a bondade, a imensa bondade que notou o Sr. Padroeiro.
os fogachos e entusiasmos que acabam logo em fumo, e juntamente muita persistência, muito aferro quando se fila a sua ideia, a generosidade, o desleixo, a constante trabalhada nos negócios, e sentimentos de muita honra, uns escrúpulos, quase pueris, não é verdade? A imaginação que o leva sempre a enxergar, a exagerar até a mentira, e ao mesmo tempo um espírito prático, sempre atento à realidade útil. A viveza, a facilidade de compreender e apanhar, a esperança constante em algum milagre, no velho milagre de Ourique que sanará todas as dificuldades, a vaidade, o gosto de se arrebicar de luzir, e uma simplicidade tão grande que dá na rua o braço ao mendigo, um fundo de melancolia, apesar de tão palrador, tão sociável, a desconfiança terrível de si mesmo, que o acovarda, o encolhe até que um dia se decide e aparece um herói que tudo arrasa, até aquela antiguidade de raça aqui pegada à sua velha torre, há 1000 anos. Até agora, aquele arranque para a África. Assim tudo completo, com o bem e com o mal. Sabem vocês com quem ele me lembra? Quem? Portugal. Os três amigos retomaram o caminho de Vila Clara. No céu branco, uma estrelinha tremeluzia sobre Santa Maria de Craquede, e Padre Sueiro, com seu guarda-sol sob o braço, recolheu a torre vagarosamente, no silêncio e doçura da tarde, rezando suas ave-marias, e pedindo a paz de Deus para Gonçalo, para todos os homens, para campos e casais adormecidos, e para a terra formosa de Portugal, tão cheia de graça morável, que sempre bendita fosse entre as terras. Então assim, Gonçalo é uma alegoria a Portugal, é uma pessoa que está colocada em um passado glorioso que não consegue atualizar-se sobre esses valores. A gente tem aqui uma pessoa glorificando um passado sangrento com novas atitudes. No que a gente tem mesmo, o Gonçalo ele fala que ele não queria que o Valentão de Nascejas fosse punido e fosse colocado na prisão porque a família dele não era de vingança, sendo que ele escreve uma obra que fala da vingança. Então assim, ele foi o avô dele foi atrás de um cara, matou ele, humilhou ele em público porque a gente tem a morte do filho dele. Não tô falando que ele não deveria pagar por um crime, mas a idolatração do que a gente tem da violência, ela é estranha nessa situação. Então a gente tem que o Gonçalo, sim, ele é uma alegoria para Portugal. É uma pessoa que vive de nobreza, que vive de um passado glorioso, não faz nada, não trabalha, tá tentando se arranjar socialmente e figurativamente, mentindo para as pessoas, tentando arranjar algumas amizades que favoreçam ele, inclusive que foi para Moçambique, que foi para África, para poder ganhar dinheiro e saiu de lá. Então, assim, a gente tem muitas semelhanças de como a gente tem o comportamento de Gonçalo é um comportamento de Portugal. Agora, o que eu achei dessa obra? Eu achei essa obra muito boa, mas assim, é uma obra que testa a sua capacidade mental. Eu demorei mais ou menos uns 28 dias para poder ler, sendo que 21 dias eu realmente estava ativamente lendo essa obra. É uma obra que eu precisei muitas vezes parar e reler de novo o capítulo para poder entender o que estava acontecendo, e aí eu percebi que era só algumas descrições que eu não precisava entender. A narrativa histórica geralmente atrapalha, porque você fica pensando que aquela história realmente está acontecendo e não tem uma marcação de aspas ou itálico para poder mostrar que ele está escrevendo. Mas a gente precisa perceber que essas inserções de começar a fazer uma descrição do local e começar a narração histórica é para a gente poder fazer o quê? Fazer uma comparação. Toda hora que acontece alguma coisa, a gente vê que é intuitivo, é necessário porque o Essa de Queiroz está fazendo. Se o Gonçalo está se sentindo melancólico, aí ele vai e escreve da família, de como a família é uma união. Quando ele está se sentindo de forma solitária, ele escreve como a família do Truque Tecindo era uma família unida que tinha pessoas para poder confiar. Quando ele fala do passado sangrento, e aí ele fala do passado sangrento, porque ele acabou de ver um fato sangrento que também foi quando ele foi contra o Valentão, a família, no passado, escolheu a morte e, no presente, ele escolheu que já tinha sofrido o suficiente e que ele não merecia ser preso, ou seja, já tinha sido humilhado o suficiente. Então perceba que a todo momento, o que a gente tem do passado e do presente, quando a gente fala do Truque Tecindo e do Gonçalo, é para a gente poder encontrar os valores e fazer essa comparação. Além do fato de que quando a gente tem as descrições da floresta, as descrições do campo, as descrições da mobília, é pra gente poder perceber qual que é o cenário, porque não é dado só de forma de, por exemplo, tem uma cadeira e tem um sofá, mas tem uma cadeira e um sofá que estão empoeirados, significando que